Já não fazia a revisão do meu portfólio há sensivelmente 2 semanas. Vamos fazer então um ponto de situação. Como podem ver, neste momento só tenho 3 posições, comprei e vendi algumas. Esta semana vendi a EDP Renováveis. Quem acompanha o canal sabe que eu não gostei dos resultados e apesar de no dia em que ela fez a apresentação de resultados, basicamente ela estava a subir, mas eu desconfiava que ela ia cair e então vendi. Ela realmente caiu, passado um bocadinho ela começou a cair, mas terminou o dia a subir e aliás desde esse dia ela tem subido, o que quer dizer que eu fui aquilo que se chama na gíria americana um paper hands, mas, lá está, os resultados não foram bons. Hum, Havia um downside de ir aos 16, hã, mas quem é que adivinha que o mercado ia gostar de maus resultados? Eu não. Ainda bem para quem está na cotada e não vendeu, para mim, paciência, fiz, prejuízo. Vamos ver se as últimas transações eu deduzo que já não faço desde abril. Eu, entretanto, entrei na Tesla, 708, ele já esteve nos 730, ou seja, estava a ganhar $300, mas começou a cair e eu vendi mesmo ao preço de hoje, eu faria menos prejuízo. Entretanto, depois decidi entrar no Twitter, era uma jogada de entra e sai, hum, quebrei a regra de ouro do 1%, deixei ir até a 1,5%, saí fora, já nem me recordo a quanto é que está hoje, mas lá está, mais um prejuízo e depois o prejuízo da EDP Renováveis, ou seja, eu fiz basicamente um average down no dia anterior, quando ela apresenta maus resultados, aliás, 2 dias antes, quando apresentou maus resultados, eu decidi sair e eu creio que ela hoje está 18 qualquer coisa, o que quer dizer que a estes resultados negativos que eu fiz, hã, de 277, eu basicamente só fazia para aí uns 27 euros, mas paciência. Agora vou começar a levar o de longo prazo com mais cuidado. O principal objetivo é deixar Tesla positiva, a Tesla, a Apple positiva. hum, Neste momento é a única que está positiva, a Qualcomm eu vou deixá-la aqui para, olhem, os dividendos que ela dá, paga a custódia das ações, para já deixo-a, nem sequer me vou preocupar com ela, hum, para já fica, mas a NIO é a minha maior de cabeça, como vocês podem ver, menos $1.800, apesar de eu ter já feito average down, ou seja, o meu preço médio hoje em dia é mais baixo, porque eu comprei a NIO a 35,49. Claro que ela desde então já caiu e já esteve nos 32. Eu poderia ter investido, mas como a minha performance não está a ser muito boa, eu decidi não o fazer. Para já fico à espera. Se ela voltar aos $40, $42, eu depois decido o que fazer, mas lá está, eu prefiro fazer prejuízos de 1% do que, tal qual como fiz com a Apple, deixar correr para ganhar muito e depois ficar a ver os navios a passar. Para já é isto, este é o resumo, por assim dizer, na qual como estou negativo, mas é unrealized. A Apple eu estou negativo em porque já realizei perdas de $1.900. Hum, a EDP Renováveis, eu só agravei o prejuízo que tive quando entrei já em fevereiro, foi em fevereiro. Pode ser que um dia volte a entrar, mas para já não. E se entrar, terá que ser com uma posição mais alta,
porque os custos realmente são ridículos por causa da taxa espanhola. A Tesla e o Twitter deram prejuízos. A Tesla será seguramente uma boa entrada quando ela começar a subir. Quando nós vimos que realmente o setor está a subir, porque para já não estão a subir. Hum, É algo que quem acompanha o canal sabe que, pelo menos é a minha percepção, a Tesla, o setor EVs não está bom. Hum, Vamos ao portfólio de curto prazo. O portfólio de curto prazo teve várias mudanças. Duas principais, uma tinha 60 ações da EDP renováveis, saí fora. Outra, Workhorse, ou seja, também é do setor dos EVs. Eu entrei porque a Cathie Wood, que tem o ARC, que é um fundo, o ARC Capa, que é o fundo tecnológico, ela tem a Workhorse em dois desses fundos dela, mas eu por acaso não tinha visto. Ela, uns dias antes de eu vender, ela já tinha começado a vender a Workhorse. A Workhorse apresentou resultados e afundou. Basicamente, fazer o quê? Quando uma empresa apresenta maus resultados, tem mesmo que afundar. Eu sou honesto, eu não me recordo se vendi antes ou depois. Eu vendi no dia 10. Isto saiu duas vendas porque eu vendo ao preço de mercado e ela dividiu, mas eu honestamente eu não me recordo. Eu não faço a mínima ideia se foi após a apresentação de resultados ou não. Aquilo que eu sei, uma perda de quase 50%. Mas libertei capital e entrei na BP, mas no mercado americano, ou seja, é over the counter, OTC. Com sorte, entrei no dia de que dava dividendos. Eu vou receber dividendos suficientes que vão eliminar isto. Eu posso-vos mostrar aqui. O dividendo é de 13,5 por ação, mas a de giro, como nós não somos os reais detentores das ações, pelos vistos, dá qualquer coisa que entra no dia do ex-dividend. Então eu recebi 87 cêntimos, ou vou receber, supostamente a 10 de junho, e, e basicamente isto elimina-me o meu prejuízo. Ou seja, eu quando vi que tinha o dividendo, disse ok, vou sair porque quero entrar e fazer outra jogada, e a jogada seria entrar como fiz, entrar na NIO. Eu quando vendi, aliás, entrei na Exxon. Eu quando vendi a EDP Renováveis, aquilo que eu fiz, peguei nesse dinheiro e entrei na Galp. Ou seja, eu na minha conta, apesar que aqui não demonstra como deve de ser, mas isto aqui são dólares. Ou seja, eu tenho agora a conversão manual ativa. Eu paguei uma taxa que já não sei quanto é que foi, se foi 60 dólares, 60 euros, eu honestamente já não me lembro. Mas eu deixo de pagar conversão de moeda e tudo aquilo que eu agora vender das cotadas americanas vem para aqui, apesar de aparecer euros, são dólares, efetivamente são dólares, e aqui é que estão os euros reais. Isto foi as movimentações de hoje. Como vocês podem ver, isto tem uma hora de diferença. Basicamente, eu entrei na New e na Skills quase na abertura, e depois vendi 20 da Skills cerca de 6 minutos depois. Um, Foi realmente das melhores jogadas. Eu continuo a achar que no espaço de uma hora é quando se deve fazer o swing e depois deve sair, mas já vamos avançar para isso. Um, a venda então da EDP Renováveis foi mediante os resultados. O meu preço era de 20,40, quer dizer que eu realizei aqui uma perda de 31 dólares, cerca de 2%. Um, Estava mais ou menos dentro daquilo que estava estabelecido. Aliás, isto está mal.
14%, 178, que não são dólares, são euros, não se esqueça. Ahm, e da ExxonMobil eu também saí negativo, abaixo da minha regra. Eu era e estava a ser maleável mais uma vez com a regra, mas a partir de hoje não o faço. Não é a partir de hoje, tem sido uma regra, só que eu acredito sempre que ela desce e depois vai recuperar e o problema é que ela não recupera. Então, o ideal mesmo é ser inflexível, deixar sair e depois se apanhar mais alto, apanha mais alto, mas 2% são 2%, $31 na ExxonMobil. Entrei na Galp, entrei na NIO e a NIO eu tinha uma ideia só. Qual era? Foi basicamente na quinta-feira, em que havia o potencial de um reversal. Eu entrei 34,20, vendi, como vocês podem ver aqui, todas as ações que eu tinha, 32,19. Eu ficava com um preço médio de sensivelmente 38, e aquilo que eu estava a contar é que ela realmente subisse, não até aos 38, mas subisse de modo a que eu saía, fazia um prejuízo pequenino, mas no dia a seguir voltaria a entrar. Aquilo que ela fez foi descer, e eu vendi, saí, prejuízo de 15%, quase $400. Então chegamos ao dia de sexta-feira, foi um dia produtivo, eu experimentei fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, quase que resultava, mas eu entrei em duas, ou seja, na quinta-feira entrei só na NIO para fazer o average down do preço médio, caso ela caísse, eu saí, cumpri com o meu plano. Uh, Na sexta-feira eu entrei em duas. É um bocado chato porque eu só uso um ecrã e a maior parte do tempo eu também estou ocupado, não posso estar a olhar constantemente. Tenho o telemóvel ligado na base em que eu vou espreitando, mas o facto é este: duas ações é complicado de gerir, mas precisamos de acertar no cavalo certo. E a Skills, para mim, já tinha sido a opção na quinta-feira. Ela não subiu também, tal e qual como a NIO, mas caiu muito menos. E eu decidi então entrar na Skills e na NIO. O primeiro erro que cometi é que aquilo deu-me um erro quando eu meti as 40 ações. Eu tinha posto, salvo erro, tinha feito as minhas contas e dava para eu comprar 90. Mas ela deu-me um erro qualquer. hum, Enfim, entrei com metade do dinheiro, não sei porquê. Ou seja, isto dá mais ou menos cerca de $500. É uma pena. Porquê? Porque fiz a minha primeira venda nos 15,20 a ganhar 7,8% e depois fiz a segunda venda. Basicamente, foi mais ou menos na hora que eu vendi a NIO. Eu vendi as duas praticamente ao mesmo tempo. Estavam as duas a cair. Um, 9% e na NIO, que ainda chegou a estar nos 33 e uns trocos, ela vai até aos 32,86. Eu vendi, fiz 2%. E o que é que eu fiz diferente? Foi pegar no capital todo, ver a inversão que estava a haver na NIO e disse: vou entrar na Skills e tentar fazer o mesmo. Porque dos 15 43, que foi onde eu comprei, até aos 16, que foi o máximo onde ela esteve, ainda iam 3 ou 4%. Não correu bem, mas lá está, cumpri com o meu plano, esperei praticamente até ao fecho do mercado, não quis esperar pelo último minuto, eu ia ganhar quase 10 cêntimos, mas se ele não fizesse a venda, eu ia estar a segurar a ação e eu não quero segurar ações destas que são extremamente voláteis para o dia seguinte. Agora, vou-vos mostrar então, ou tentar mostrar como é que eu fiz as minhas entradas, o que é que eu vi. Primeiro, eu não sou nenhum vidente. Aquilo que eu vi foi pre-market, ela andou a fazer este movimento, a NIO praticamente fez o mesmo, vocês podem ver.
Hum, Na NIO eu meti a minha stop loss aqui, hum, mais uma vez deixei a rolar, mas nos primeiros minutos é normal haver estes puxanços para baixo, que é para ativar tudo o que é stop losses, e ela depois recuperou. Visão 5 minutos é aquilo que eu uso, e teve sempre a subir. Atingiu este máximo, 33,66. Eu faria algum dinheiro se tivesse vendido aqui, vejo, 5% praticamente. Aquilo que eu acabei por fazer foi vender aqui, neste momento aqui, mais ou menos aqui assim. Eu estava a fazer o vídeo e quando olhei para o telemóvel, na das nacionais até se ouve a dizer: "Eu tenho que ir vender a NIO". E é tal coisa, foi uma decisão que eu tomei, ia haver aqui este cruzamento, isto é um bear crossover, eu tinha que tomar uma decisão, ou arriscava perder tudo e ganhar zero, ou arriscava e segurava e com certeza em vez de 2% poderia ter ganho 4. Mas, como diz o outro, mais vale um pássaro na mão que dois a voar. A minha entrada foi mais ou menos na primeiro minuto. Hum, não foi uma excelente entrada, porquê? Porque ela veio aqui aos 31,90, hum, mas ela abriu aqui, subiu e foi quando eu entrei mais ou menos onde estava, digamos, o máximo do dia, do pre-market. Foi esse o meu critério. Depois concentrei-me nas skills e não vi este movimento, mas ainda bem, porque senão ainda me assustava. Vamos então agora às skills, e a skills fez um movimento muito mais calmo. Um, Está a fazer aqui um aumento. Eu comprei nos 14,05. Também, eu creio que também foi logo na primeira hora. Este tipo de ações, ou ela cai muito nos primeiros 5 minutos e define um movimento, ou então ela não, ou ela sobe muito. Por isso é que eu entrei. Se ela me expulsasse fora, não havia drama, eu entraria mais tarde. Ela acabou por cair ligeiramente. Não se esqueçam, 1% de 14 dá mais ou menos 13,86. Ela caiu um pouco, teve lá quase, quase, mas inverteu e depois fez uma subida fabulosa. Chegou aqui a este ponto, que para mim era importante ultrapassar aqui. Eu não me recordo o que é que eu vi, mas eu fiz. Não, isto é o canal da tendência que nós tínhamos antes. E quando ela chegou mais ou menos nesta zona e fez aqui o retracement, eu fiz a primeira venda. Nos 15,20, vendi metade, deixei o restante rolar, rolou até aos 16, caiu mais uma vez e eu fiz outra venda. E depois, quando vendi tudo que tinha da NIO e tudo que tinha da Skills, foi quando eu vi que a NIO estava a ter este reversal aqui. Eu posso-vos mostrar. Eu vendi a NIO aqui e ela estava a fazer este reverse. Agora vejo, o reversal na NIO foi constante, sempre de subida. Neste caso, eu tive azar, porque se eu tivesse colocado na NIO, mesmo que eu entrasse aqui acima da Moving Average, estamos a falar de um aumento de 1%, e depois nesta aqui eu teria que vender, porque ela é indecisão e rejeitou preços mais altos, como era óbvio, ela ia cair. Já a Skills, aquilo que fez foi isto. Eu entrei, ela subiu, chegou aqui aos 15,57, que nem sequer era uma, digamos, uma resistência. Eu coloquei aqui esta Fibonacci, só para ter uma ideia do que era, porque na altura a minha entrada estava aqui. Ela bate praticamente lá e caiu. Fez um flush, andou aqui, eu fui jantar, não olhei, quando voltei vi que ela estava a subir
mas vendi aqui mais, deve ter sido aqui assim nesta zona, porque foi nos últimos 2 minutos ou 1 minuto, algo assim. Nós podemos ver aqui, ah, só temos que tirar 1 hora, 3 minutos. Vendi ao preço de mercado, por isso é que está assim, vendi tudo. Acabei por perder. A jogada era simples. Qual era a jogada? Eu entro nos 14 e jogo para os 16 e provavelmente ela iria tentar romper os 16. Então a minha ideia era o quê? Primeira resistência a esta Fibonacci, vender aqui 55 ações, que eu tinha comprado 155, deixava as outras 100 para rolar, usando aqui como basicamente stop loss. Mas aquilo que ela fez não foi nada disso. Foi uma jogada, foi a minha primeira vez que eu tentei. Uh, as ações, por norma, elas acompanham os seus movimentos. Se nós olharmos aqui para a NIO, ela fez esta subida, depois esta quebra e subiu. A Tesla, creio que fez o mesmo. Ou seja, elas acabam por acompanhar o mesmo tipo de movimento. A Palantir também fez em momentos diferentes, foi. Mas lá está, elas acabam por ter movimentos, a Apple não, por ter movimentos semelhantes. Apostei foi no cavalo errado e por isso, quer dizer, não, também não custou muito. Se formos a ver, foi uma tentativa frustrada em que basicamente eu perdi aquilo que tinha feito com a primeira jogada da, da Skills. Ou seja, hoje o dia podia ter sido muito melhor, 50 dólares, em que basicamente eu perdi e não tive concentrado a tarde toda, porque ia estando com um olho nisto, mas se tivesse resultado seria muito proveitoso. Se eu não tivesse tido o erro de colocar 40 ações, que eu não percebo porque é que isto só me deixou comprado. Eu tenho a certezinha que deu erro, e eu devo ter feito alguma confusão, não sei, mas seria o dobro, em vez de ter aqui 46, seria 90. É este o que eu tenho a partilhar convosco. Eu tenho uma checklist que eu uso, eu coloco aqui. Esta é a checklist que eu uso para escolher quais são os alvos. A skills é uma ação que eu posso vos mostrar, é aquilo que se chama volatilidade em pessoa. Ela apresentou resultados e tem estado sempre a cair, falhou os resultados, perfeito, mas vejam este bounce que ela teve, 33% de aumento. Já tinha subido aqui, vejam, no pre-market ela subiu bastante, 16%, e depois caiu, fez o flush, mas depois voltou aqui a subir mais 16%. Ou seja, ela é extremamente volátil. Tirando esta queda, ela não costuma cair muito. Nisso ela consegue ser mais ou menos estável, e ela caiu 6%, não cai muito, só seja 3%, mas quando apanhamos estes dias bons, ela realmente ela consegue recuperar, e faz movimentos muito interessantes. Um, Neste momento saiu aqui deste pennant, é uma boa pennant, não, deste wedge, é uma boa jogada tentar entrar outra vez na segunda-feira e ver qual é o movimento dela. Como é óbvio, não é para manter de uma noite para a outra, de um dia para o outro, porque o pre-market é devastador e este tipo de ações é tipo full sell, quando cai, cai e nunca mais asseguramos. Basta ver, desde a altura em que eu comprei mais ou menos a full sell, deve ter sido por aqui, mas ela não é muito diferente. A full sell deve ter o mesmo tipo de movimento. Por isso é que eu digo, não é o tipo de ação que nós devemos segurar, é o tipo de ação que nós devemos jogar, porque ela, no espaço de
sensivelmente 15 minutos, ela faz o ganho de um BCP, hã, em 3 ou 4 dias muito bons. Eu posso só vos mostrar então, mas lá está, stop losses curtinhas, a ideia é simples, se eu ganho 10% num dia, no dia em que acerto, está praticamente garantido que eu ganho 10%. Se eu meter 1%, se arriscar 1%, eu posso fazer 9 saídas a perder e só preciso de acertar uma para ficar break-even. Isso é a parte que vocês têm que ter em mente. Não estou a dizer para fazerem o mesmo. Primeiro é preciso tempo livre. Eu hoje tinha, hum, e por isso é que o fiz, mas vejo, isto basicamente foi a primeira hora, 8h32, só na primeira hora. Se nós colocarmos aqui a visão a 30 minutos, vocês podem ver, por isso é que eu digo, quando for para fazer swing, usem mais do que uma visão. É muito importante. Porquê? Porque aquilo que pode parecer uma queda foram basicamente 2 horas e meia. Ora, isto é 30 minutos, 1 hora, duas, cerca de 3 horas em que ela não fez mais nada senão subir. E isto é que é importante, é assim que decide, é um bom teste à paciência, principalmente para quem está longo. Quem está longo pergunta sempre: eu devo vender agora? Devo vender a que valores? Se fizerem este treininho, com toda a certeza ficam calejados para entender o movimento das ações. Como eu costumo dizer, um movimento forte faz escadinhas, não continua a fazer movimentos fortes, faz escadinhas até que existe uma resistência, que estava mais ou menos aqui, e ela inverteu. Hum, não é um ponto assim tão relevante para servir de resistência. A concentração estava aqui, ela furou-a na mesma e depois afundou nesta horita, ela caiu 3%, depois começou a estabilizar. Hum, mas isto acontece normalmente. Ou seja, vejam este movimento, ela sobe 8%, quebra essa percentagem toda que subiu e ganha suporte na Moving Average e arranca outra vez. E mesmo que tivéssemos só entrado aqui, ah, estaríamos a ganhar 7%. Primeira hora é, ou a primeira meia hora é determinante, as outras basicamente é só entrar numa visão a 5 minutos e deixá-la rolar, porque ela basicamente ela arranca. Isto é aquilo que se chama as ações de crescimento small caps, ela vale 6 bilhões, ou seja, é cerca de um terço do valor da EDP Renováveis, tem um bom volume. Hum, não é um volume tão constante quanto isso. Aqui os straddles nós conseguimos ver, por exemplo, isto foi a fechar, não, já está no post-market, mas isto não bate certo. Mas basicamente tinha tipo, havia muitas diferenças, ou seja, imaginemos aqui 15,38 era o preço que estava, havia 100 ações a 15,30 para comprar e havia à venda 1000 e poucas ações a 15,55. Não dá uma grande indicação, como por exemplo da ANIO, que aparece 100 de cada lado, estão muito próximas, vão se eliminando uma à outra. Claro que isto só dá um movimento, esta aplicação é muito boa, mas só dá um movimento, não dá dois, só dá um. Um, mas pelo menos já dá para tentar entender como é que ela se movimenta. Ela, quando cai, cai logo 10 cêntimos, quando sobe, sobe 10 cêntimos. É isto, espero que tenham gostado. Eu espero, a partir de hoje, com todo este conhecimento que eu adquiri até agora, tratar esta conta como verdadeiro swing. Neste momento tenho 2.300 dólares para brincar, tenho sensivelmente quantos euros?
é o dinheiro que está investido na Galp, ou seja, 1.342. A Galp está com uma valorização de 3,67%. Vai continuar a subir, não é grave. Parece que vamos ter também dividendos. Eu, para já, deixo a andar. Como eu já disse, compensa jogar para o dividendo, mesmo que venha a história de pagar imposto. Quer dizer, quem é que aguenta? Eu, com a experiência que tenho hoje, eu não me vejo a aguentar uma ação um ano inteiro na minha mão, eu confesso. E não me vejo a aguentar, porquê? Porque é extremamente mau ver uma ação a cair e ficarmos negativos, mas também não é nada bom, e já passei por isso com a Apple, que ela já esteve a 136, e não é nada bom a ver esses ganhos desaparecer. Então, eu não vejo qual é o drama de pagar imposto nos dividendos, de receber diretamente o líquido. Não entendi, honestamente, principalmente porque, se a Galp pagasse 33 cêntimos de dividendo, no dia do ex-dividend ela cai sensivelmente 30 cêntimos. Ela não cai os 33 e recuperamos em meia dúzia de dias esse valor. Basta acompanhar, por exemplo, a situação da nós hoje, hum, em que nós fizemos, eu pelo menos fiz aquele vídeo em que dá para, até a nós fez aqui um bom movimento. Quanto porcentagem é que é? Eu nunca pensei em fazer swing a 1%, nas ações nacionais, mas espera aí que a entrada do dia, o mínimo foi aqui em baixo. Nada mal, 4%. Mas a nós, foi exatamente a mesma coisa, por isso é que temos este gap, mas basicamente ele recebeu, salvo erro, foi 27 cêntimos, algo assim. Em todo caso, mesmo que vendesse no dia da abertura, eu ganhava meia dúzia de cêntimos, mas deixando andar, ela acaba por recuperar. Tudo bem que tivemos aqui a apresentação de resultados. Aqui, segundo diz o resultado, isto não deve estar certo, ahm, porque diz o reportado e o estimado, provavelmente apresentou resultados negativos, mas tem sempre aquele outlook de vamos abrir as salas de cinema, vamos ter o 5G, e ela acaba por recuperar. Tanto que daqui a 2 semanas, ou mais tardar, ela está aqui. Cada um define a sua estratégia. Não podemos criticar quem vende neste dia para não apanhar esta quebra e depois compram. Eu espero que não seja neste dia, mas nos dias seguintes. É uma estratégia. Não se esqueçam, o facto de eu empatar aqui dinheiro e esperar que ela recupere, eu estou a perder, a ter um custo de oportunidade, que é eu posso usar este dinheiro e investir noutra. Isso é uma estratégia válida. Dizerem que é porque não quero pagar imposto é que eu não aceito. Acho que isso é estranho. Mas é isto. Não se esqueça, domingo temos o vídeo das nacionais. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, hum, mas vou analisar convosco os índices, que eu acho que cada vez mais é importante entender os índices, perceber a movimentação dos setores, quando é que há transferência de um setor para o outro, quais setores costumam uh, estar interligados, e mesmo aquela indicação que eu vi e partilhei convosco entre o Consumer Defensive e acho que é o Consumer Defense, é o XLP, e os utilities, que quando esses dois setores estão a melhorar ou lá em cima, é sinal que tudo o resto está a cair, e mais uma vez eu consegui demonstrar que isso é um facto. E não se esqueçam da sazonalidade, e de seguir o calendário. Então, até domingo.